Olá, tudo bem com você? Eu sou o Alex Bernardes, seja bem-vindo ao meu canal. E nesse vídeo eu quero tratar um pouquinho de uma continuidade do vídeo anterior, que nós falamos sobre baterias, principalmente baterias de equipamentos móveis, como notebooks e telefones, smartphones, né? E hoje particularmente eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o gerenciamento de energia que os sistemas operacionais, em específico desse vídeo, o Windows, tá? Talvez eu faça vídeos de outros sistemas operacionais, como que eles são, qual que é o comportamento deles. Mas por que eu resolvi fazer esse vídeo e mostrar essas configurações? Porque muitos usuários, eles precisam de mais performance, de um computador, digamos assim, mais ligado. Por questão de, às vezes, uma conexão com a internet, estar ali o tempo todo, né, conectado, por questão de uma plataforma muito pesada, como editores de vídeo, como plataformas de home broker, né, que são plataformas que atuam no mercado financeiro, jogos, né, games, às vezes essa configuração padrão pode atrapalhar um pouco. Então tem alguns detalhes ali na configuração padrão que eu gosto de alterar para deixar a máquina, como eu posso dizer, sempre alerta, tá? E aí você pode falar para mim assim, mas se eu for lá no padrão de energia, né, no gerenciamento de energia e mudar para o modo alto desempenho, já resolve o problema. Sim e não, porque o perfil de alto desempenho do Windows ainda tem alguns detalhes que eu gosto de mudar, para que ele fique mais adequado ao seu uso, tá? Então, bora ver. Eu estou aqui na minha tela com o painel de controle do Windows, tá? Como que eu chego no painel de controle do Windows? O meu, eu deixei aqui, ó, painel de controle, tá vendo? No menu inicializar. Mas você pode também, se o seu não tiver por aqui, você pode vir aqui, ó, na pesquisa e digitar aqui, ó, controle. Quando você digita controle, tá aqui, ó, painel de controle, tá? Ele vai cair nessa tela aqui, que no caso minha eu já maximizei, para ficar mais fácil a gente visualizar. E aí nós vamos aqui, pessoal, opções de energia, tá? Opções de energia, tá bom? Aqui na opções de energia, eu tenho o plano que o meu equipamento está configurado, tá bom? Eu estou aqui no notebook para mostrar para vocês, pelo notebook, o que é que muda, né? Ele tem um pouco mais de opções, uma vez que ele tem duas fontes de energia. Ele tem a fonte de energia cabeada e a fonte de energia da bateria quando ela está carregada, certo? Então vamos lá. Para eu poder mexer nisso daí, eu tenho que vir aqui, ó, alterar configurações do plano, certo? Aí aqui, pessoal, já começam as modificações, olha só. O meu plano é o equilibrado, mas eu vou deixar ele do meu jeito, do jeito que eu preciso que ele funcione. E de que maneira que eu preciso que ele funcione? Bom, aqui na bateria, eu quero que ele desligue o vídeo com 5 minutos. E se eu estiver conectado na bateria, na fonte, perdão, ele vai desligar esse vídeo com 15 minutos. Para uma questão de economia de energia, se ele passar 15 minutos sem eu mexer, ele vai suspender o computador. Isso se ele estiver na bateria. Se ele estiver conectado na fonte, ele não vai suspender as atividades do equipamento, tá? Então, para mim, eu acho importante isso daí, certo? Se ele estiver na bateria, ele vai, com 5 minutos ele desliga o monitor e com 15 minutos ele suspende as atividades do computador. Na fonte, ele vai desligar o vídeo, né, o monitor, com 15 minutos e não vai suspender as atividades do computador, tá bom? Só que não para por aí. Aqui, ó, nessas opções avançadas que eu tô aqui, ó, eu consigo alterar para exatamente o que eu preciso, tá? Então vamos lá. Eu clico aqui, aí ele abre um outro menu aqui, tá? Vai me mostrar qual que é o plano que está ativo e quais as coisas que eu posso fazer para que eu deixe ele mais... Bom, a primeira coisa que eu tenho aqui, pessoal, é o disco rígido, ó, como ele já abriu aqui para mim, ó. Aí, quando eu abro aqui, ele me dá a opção de configuração. Então, vamos lá. Desligar o disco rígido após. Quando ele está na bateria,
você vai ter um tempo aqui, se eu não me engano é 10 minutos, tá? Essa função desligar o disco rígido, ela era muito útil, ou ela é mais útil, quando os HDs eram grandes, com motores pesados, com bastante discos, né? HDs grandes que eu falo aqueles de 3,5 polegadas, tá? Hoje os HDs de notebooks, quando eles são de disco, eles são de 2,5 polegadas, tá? É uma polegada a menos, são menos discos, porque a capacidade de armazenamento dele aumentou. Esses motores são mais leves, tá? A rotação é maior. Então, pessoal, essa função de desligar o disco rígido com o sistema funcionando, ela é praticamente inviável hoje, tá? Eu não recomendo. Tanto é que na minha configuração aqui, ó, o que eu faço? Eu marco aqui os 20 minutos, se eu não me engano era isso que ele vem por padrão, e marco e coloco 1. Quando eu coloco 1, eu aperto a setinha para baixo para ele aparecer o nunca. Ou eu venho aqui com o mouse e clico aqui, ó, para baixo, tá vendo? Ó, se eu clico para cima, eu subo em minutos, e se eu desço, eu diminuo os minutos, tá? Então, o disco rígido, para mim, eu sempre deixo no nunca, tá? Por que que eu recomendo isso? Principalmente se o seu computador já tiver um SSD acoplado, tá? Se ele já estiver funcionando com SSD. Não tem necessidade nenhuma de você deixar essa parte de configuração de desligar o disco rígido, porque, gente, o SSD ele consome menos energia ainda. Trata-se de uma placa e não de um sistema mecânico com um motor, tá bom? Então, não tem necessidade. Você pode deixar isso daqui como nunca para qualquer situação, tá bom? Seja ele para uso mais intenso ou não, você pode deixar ele nas duas opções, tanto na bateria quanto na tomada, tá? Isso não vai consumir mais energia do seu notebook. Beleza? Dito isto, a partir de agora eu vou mostrar para vocês aqui umas opções de configuração para aquele micro que fica praticamente o tempo todo na tomada, como eu mostrei no vídeo anterior. Você saca a bateria do equipamento e deixa ele praticamente na tomada. Ou seja, quando ele está na tomada, ele vai obedecer isso aqui, ó. No caso, por exemplo, frequência do temporizador do JavaScript. Quando eu estou na bateria, ele vai economizar a bateria ao máximo, tá vendo? Quando eu estou na tomada, eu deixei para ele dar o seu máximo de desempenho. Então, como eu utilizo ele, como eu preciso dele dando mais performance, e eu optei por deixá-lo na tomada, com ou sem a bateria, como eu mostrei no vídeo anterior, tá? O que mais interessa para mim é essa informação aqui, ó, na tomada. Desempenho máximo, ok? Então vamos lá, isso aqui sobre a internet. Aí eu tenho configurações de tela de fundo e área de trabalho. Apresentação de slides. Na bateria eu deixei disponível, tá? Quase não uso essa função, mas eu deixei disponível nos dois. Ok? Vamos lá. Configurações de adaptadores sem fio. Modo de economia de energia. Adaptadores sem fio são equipamentos que dependem de conexão Bluetooth e de conexão wireless, tá? Na tomada eu deixei desempenho máximo e na bateria eu deixei economia de energia média. Por quê, pessoal? Porque senão o seu computador fica com uma abrangência de sinal muito pequena, tá? Então não recomendo deixar aqui no economia de energia máxima, não. Eu deixo na média ou na baixa, tá? Opa, ó, pelas setas do computador, tá? Beleza. Ó, se eu voltar para trás, ó, eu volto para onde eu preciso, ó. Aí eu vou deixar aqui, vou descer no menu suspender. Vamos recolher esse menu aqui de cima também. Vamos deixar só aberto o menu que a gente está estudando. Vamos lá. Suspender depois de. Eu abro aqui, ó. Na bateria, ele vai suspender depois de 15 minutos. Só que suspensão é aquela que faz o computador praticamente hibernar, né? Então eu não gosto disso, porque às vezes você está acompanhando uma informação na tela, ou o seu computador está renderizando um vídeo, ou você está acompanhando uma fase de um jogo, então eu não gosto dessa função,
Eu prefiro que ele gaste a bateria, mas que ele fique ativo, porque senão o que vai acontecer? Ele pode interromper um processo, mas que ele fique ativo, porque senão o que vai acontecer? Ele pode interromper um processo no meio, e isso não é bom, nem para o que você está fazendo e nem para o computador, né? Eu não gosto, eu prefiro deixar aqui com 20 minutos e quando está na tomada, ó, nunca, tá bom? Vamos lá. Voltando para trás aqui, ó, com a setinha, vamos lá no modo de suspensão híbrido. Bateria, desligado. Tomada, desligado. Eu não deixo essa função ligada. Para te falar a verdade, eu não sei nem te explicar o que seria uma suspensão híbrida, tá? Porque como eu evito de suspender, tá bom? Hibernar após bateria, 180 minutos, tá? Como eu disse para vocês, o meu interesse é que eu fique utilizando o equipamento o tempo todo que ele está ligado, então eu quero que ele evite de hibernar. Essa função seria interessante se você esquecer o equipamento ligado, tá? Aí ela é interessante. Nesses casos, se você é uma pessoa esquecida, eu te recomendo que você deixe em 120 minutos, tá bom? Que são 2 horas. Por que isso? Porque é uma média que duram as baterias dos notebooks, tá? Lógico, tem notebook que vai durar 4 horas, mas aí nós estamos falando de modelos específicos, tá? Numa média de modelos, aí, numa média de durabilidade da bateria, são 2 horas. Então, 120 minutos para aquelas pessoas que esquecem o computador ligado e essa função aqui vai ser interessante, tá? Na tomada, não tem como esquecer, porque uma hora eu vou ter que vir desligar ele. Então, na tomada eu deixo ele como nunca, tá? Voltando aqui. Permitir despertadores na bateria, desativado. E na tomada, essa função aqui também não faço uso dela, eu deixei dessa maneira, tá? Teríamos que nos aprofundar para entender o que é essa função. Suspensão, configuração de suspensão seletiva de USB. USB hoje a gente usa bastante, né? Então é interessante eu suspender o meu USB? Não, se bem que aqui está ativado, tá? Então, como o meu computador ele nunca suspende, ele não vai suspender o meu USB. Então, essa função acaba não tendo muita relevância. Mas está aqui, está ativo, você pode deixar ele desativado, tá? Beleza. Em relação, isso é a configuração USB e a suspensão. Vamos lá. Agora em relação à placa gráfica. Na bateria, eu deixei ele como balanceado. Ele não vai nem preservar a bateria e nem vai dar performance máxima. Eu deixei ele balanceado. Na tomada, eu prefiro que ele dê o máximo de performance para mim, tá? Então, em relação à placa de vídeo, enquanto ele está na tomada, eu prefiro que ele me dê o máximo de performance. No PCI Express, aqui no gerenciamento de energia, eu tenho na bateria economia de energia máxima e na tomada desligado, porque eu preciso que ele tenha desempenho. Então eu já deixei desligado, tá bom? No gerenciamento de energia, o estado de desempenho mínimo. Estado de desempenho mínimo, pessoal, é o quanto de bateria que o meu processador precisa para ficar funcionando, né, se desempenhando. É 5%. Isso aqui já é padrão, eu não mexi, tá? Até porque na tomada isso aqui é irrelevante, certo? Política de resfriamento do sistema, isso aqui é importante. Por quê? Porque na bateria eu deixei passivo. Porque passivo ele trabalha mais suave, ele vai gastar menos bateria. E na tomada, na fonte, eu deixo ele ativo. Por quê? Porque eu prefiro que ele mantenha o meu equipamento mais refrigerado possível, tá bom? O estado de desempenho máximo na bateria, 100%. E na tomada, 100%, tá? Então, você pode deixar isso aqui como padrão também, beleza? Vamos falar agora da parte de vídeo. Eu desligar o meu vídeo, é essa informação que está aqui, ó, tá? Eu vou desligar meu vídeo com 5 minutos, na tomada com 15, ok?
Configurações de multimídia. Ao compartilhar mídia na bateria, ele vai permitir que o computador entre em suspensão. Tá? Ou você pode escolher permitir que o computador entre em modo ausente. Ou você pode impedir a suspensão quando ele estiver ocioso. Tá? Eu deixo aqui que eu permito que ele entre em suspensão na bateria. Por quê? Porque às vezes você está ali com aquela mídia ali, aquele filme, aquele stream, o que for, e você se esquece de repor a sua bateria, tá bom? Então, para que o seu Windows não derrube, para que não acabe a bateria, sem com que ele desligue, né? O sistema já calcula uma quantidade mínima de bateria, que é aquele 5% lá. O sistema já calcula uma quantidade mínima de bateria, que é aquele 5% lá, para poder desligar o seu sistema, tá? Desligar não, ele vai hibernar, né? Certo? Então, eu deixo aqui, eu coloco aqui permitir que o computador entre em suspensão, por isso. Porque se você não permitir, se você impedir, por exemplo, ele vai até desligar, até a bateria cair. Aí, quando volta o Windows, ele vai voltar todo bagunçado. Na tomada, eu ponho aqui, ó, impedir, tá bom? Então, vamos lá, deixa eu voltar aqui, ó lá, impedir, tá? Na tomada, ele está impedido de suspender. Tendência de qualidade de reprodução de vídeo. Na bateria, eu pego aqui, ó, e coloco tendência de economia na reprodução do vídeo. Na bateria. Quando eu estou na tomada, que no meu caso é a maioria do tempo, como eu já disse, eu quero que ele tendencie a ter desempenho, não a ter economia. Certo? Vamos lá. Ao reproduzir vídeo na bateria, eu vou deixar equilibrado, tá vendo? Em relação à qualidade. Equilibrado, nem muita economia, nem muita qualidade. Na tomada, eu já deixo com otimização de qualidade, tá? Por quê? Porque na tomada, eu preciso que ele tenha muito desempenho. Esse último parâmetro aqui, que seria o parâmetro de bateria, quando ele está na tomada, ele é quase que irrelevante. Eu só vou passar aqui para vocês para informar, tá bom? Então aqui, por exemplo, ó, eu tenho desligado e ativo na notificação de bateria crítica. Então, ele estando na bateria ou na fonte, ele vai me informar, olha, a bateria está no nível crítico. Que ação que ele vai tomar em relação à bateria quando ela está crítica? Se ele estiver na bateria, ele hiberna. E se ele estiver na tomada, ele só vai me informar. Ele não vai fazer mais nada além disso. Por quê? Porque ele já vai estar na tomada, ele só informou e já vai passar a carregar. Então vamos supor que ele te notificou. Você pegou a fonte, espetou no computador, não vai passar disso. Tá bom? Se ele te notificou e você não espetou a fonte, porque a fonte não está perto, porque você não levou junto com o equipamento, ele vai hibernar, tá? Ele vai passar a fazer isso que você deixou aqui, porque ele vai estar na bateria. Ok? Qual que é o nível de bateria fraca que ele quer que você quer que ele te informe? Quando ele chegar em 10% na bateria e quando ele chegar em 10% na fonte. Isso aí você pode deixar padrão do Windows também. Nível de bateria crítica. Crítica. Não é fraca, é crítica. Né? Vamos dizer, seria o sinal vermelho. Esse aqui de bateria fraca seria o sinal amarelo. O de bateria crítica seria o sinal vermelho. Opa, está acontecendo. É com 5% quando ele está na bateria, eu quero que ele me informa, e com 5% na tomada também. Isso aqui já é padrão do Windows também, tá bom? Notificação de bateria fraca. Na bateria eu deixo ativo e na tomada também. Uma vez que na tomada é irrelevante para ele. Ele não vai, ele só vai te notificar, ok? Aí, que tipo de ação que ele tem que tomar quando a bateria estiver fraca? Na bateria, nada a fazer. Ele só vai te notificar. E na tomada, eu também deixei nada a fazer. Por quê? Porque é só uma notificação. A atitude que o sistema tem que tomar, para mim, é quando ele chegar na bateria crítica e não na fraca.
A fraca é só para eu saber que eu já tenho que procurar a minha fonte, o meu carregador e deixar próximo do meu equipamento. Por isso que eu deixei aqui nada a fazer. Ah, mas o que a gente pode fazer aqui? Você pode suspender, você pode hibernar, ou você pode até mesmo mandar ele desligar. Olha, desliga para mim, tá? Então, aqui na bateria fraca, na ação de bateria crítica, que é aqui em cima, ó, na ação de bateria crítica que está hibernar, eu posso deixar como desligar também. Mas por que eu mando o sistema hibernar nesse caso aqui? Porque se eu tiver com alguma coisa, uma planilha aberta, se eu tiver com um documento do Word aberto, se eu tiver com um documento, seja ele qual for, né, mas que seja importante aberto, eu não perco esse documento. Se eu mandar desligar, aí ele vai talvez até fechar sem salvar ou coisa parecida, tá bom? É lógico que se ele estiver renderizando um vídeo ou se ele estiver acompanhando uma partida de videogame, uma fase de algum jogo, você vai perder, né? Mas em outros casos, o fato dele hibernar, ele deixa o arquivo ali sem você perder, tá bom? Então vamos voltar lá para a ação de bateria fraca. Para mim, não tem nada a fazer, tá? Níveis de bateria de reserva. Bateria de reserva, ele não vai te informar, não vai fazer nada. Isso aqui é só para ele saber. Então eu já deixo o padrão de Windows também, que é 7%, tá bom? Depois que eu fiz tudo isso aqui, eu venho aqui no aplicar e dou um OK. Se não houver alteração nessa tela aqui, o que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó, no opções, no opções de energia, ou você pode vir aqui em todos os itens do painel de controle e aí você entra lá de novo, opções de energia. Você vai ver que quando eu clico aqui, ó, equilibrado, alterar o plano, olha lá, ele já mudou para mim. Lembra que eu tinha colocado 20 aqui? Tá? Então, eu alterei agora, ele mostrou aqui para mim essas duas informações, o desligamento do vídeo na bateria e na tomada e a suspensão das atividades do computador na bateria 20 minutos e na tomada nunca, ele fica o tempo todo à minha disposição, tá bom, pessoal? Depois disso você só tem que mexer se você perceber que alguma coisa dessas alterações que você fez não te agradou. Por exemplo, eu não quero de bateria crítica ou da bateria em nível baixo, né? Então você vai lá e altera. Caso as alterações que você tenha feito te agradou e tá ali, né, dando a performance que você precisa, tanto de vídeo quanto de processamento, você nunca mais vai ter que mexer nessa função, tá, pessoal? Então você pode vir aqui, ó, não tenho que salvar porque eu não alterei, né? Se eu alterar aqui, vamos supor, 15, olha lá, ele já habilitou o salvar para mim de novo. Mas eu não vou alterar, eu vou clicar no cancelar. Está cancelado, eu posso voltar aqui para o início do painel de controle, consequentemente eu posso fechar o painel de controle. Beleza, pessoal? Seguinte, se você gostou desse vídeo, clica aí no gostei, dá um like aí pra gente, se inscreva no canal, que eu prometo sempre estar colocando alguma novidade aqui em relação a computadores, tá bom? Tá bom? E tamo junto. Qualquer coisa é só entrar em contato aí, galera. Deixa seus comentários. Se eu falei alguma besteira, alguma coisa que você não concorda, coloca aí pra gente aprender junto, tá? Estamos sempre aprendendo, tá bom? E até o próximo vídeo, galera. Um abraço.